Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Scancast, o podcast da ScanSource. Bom, hoje de novo a gente vai falar sobre o assunto que está mais bombando ultimamente, que é tecnologia e inteligência artificial. A gente sabe que nos últimos anos a inteligência artificial deixou de ser uma tendência e hoje em dia ela virou infraestrutura, né? Ela está dentro das empresas, faz parte dos processos e das decisões. Mas, junto com a inteligência artificial, vieram também algumas perguntas que o mercado ainda está tentando responder. Como, por exemplo, como a gente faz para adotar o uso de segurança? Como proteger o que já existe? E como se defender quando quem ataca também está usando inteligência artificial? E para a gente falar sobre esse cenário, a gente recebe hoje o Patrick Lopes, que é gerente de engenharia da Trend AI, que é uma empresa que recentemente passou por uma mudança importante, né, na evolução ali do posicionamento sobre inteligência artificial e tem liderado discussões no mercado nesse assunto. Muito bem-vindo ao Scancast, Patrick. É um prazer falar com você hoje. Obrigado, Penélope. Obrigado, pessoal. Agradeço a Scan pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre como a IA está sendo utilizada no mundo e como a gente consegue proteger esse uso e que a jornada seja tranquila. Perfeito, Patrick. Antes da gente entrar nessas questões técnicas que eu mencionei ali no começo, eu queria falar um pouco sobre a mudança de mercado que chamou a atenção ali, né, da Trend Micro, que era antigamente, que construiu uma trajetória bem longa aí, né, de mais de 30 anos, como uma das principais empresas de cibersegurança nesse sentido. E recentemente a gente viu essa mudança, essa evolução da marca para Trend AI, né? E isso gera uma curiosidade na gente, em saber o que motivou essa mudança de nome, se é só uma mudança de nome ou se tem mais aí por trás. Conta pra gente. Claro, vamos lá. Acho que para responder essa pergunta, tem algo que é importante deixar claro, né? A Trend Micro, ela continua como a empresa que está por trás de todas as outras empresas dentro do grupo. Então, seria como uma holding, né? Então, a Trend AI é parte dessa holding que cuida de todo o ecossistema enterprise. Então, toda a proteção para um cliente ali, seja de small business até uma grande empresa que seja nacional, multinacional, ela é atendida por essa BU de negócios chamada Trend AI. Fora isso, ainda a gente tem outras empresas que fazem parte dessa holding. Nós temos a VIC-1, que é focada em proteção automobilística para sistemas automobilísticos. Nós temos a Magna AI, que é uma empresa do grupo que somente trabalha focado em desenvolvimento de plataformas de IA. Então, não é exatamente ligado só à segurança, mas IA como fruto de desenvolvimento real ali para amparar várias plataformas. Então, a Trend AI, ela dentro do ecossistema Trend Micro, ela representa grande parte, obviamente, da corporação e traz esse apelo focado em como os clientes podem estar seguros nessa jornada de uso de IA, mas não deixar de lado a segurança, tá? Então, esse é o principal motivador de como estruturalmente a Trend está sendo pautada a partir desse ano. Vale lembrar também que, pra gente, voltando uns anos aí no tempo, pra Trend nunca foi novidade inteligência artificial. Desde os últimos 15 anos, a gente já utiliza motores de IA dentro dos produtos, né? E aí, quando lançamos a plataforma Vision One, que é a plataforma Enterprise de cibersegurança da Trend, nós já utilizávamos motores de IA. Então, não é uma novidade. O grande ponto aqui, talvez nos últimos 2 anos, esse hype da inteligência artificial está bem forte, é porque o uso ele começou a ser muito mais palatável na mão do ser humano, né? Antes, grande parte das plataformas usavam IA por trás. Machine Learning não é uma novidade, né? Aprendizagem como Deep Learning também não é uma novidade, mas era algo que estava muito intrínseco a operações focadas em alguns produtos, focadas em algumas plataformas. Quando isso chega na mão do usuário comum, muda a visibilidade de como a IA consegue otimizar qualquer coisa no meu dia, né? Não necessariamente pensando no âmbito corporativo, mas eu posso usar, enfim, qualquer assistente para fazer um agendamento de tarefas, agendamento de consulta médica, algo nesse sentido. Então, a Trend entende que são 2 pilares principais que a Trend AI busca endereçar com essa nova rebrand, né? Com essa mudança. Primeiro, potencializar o uso de inteligência artificial nas soluções. Então, aquilo que já existia, talvez não era a principal iniciativa, ela se torna a principal iniciativa. Então, a Trend ela sempre foi pioneira em descoberta de vulnerabilidades, descoberta de ameaças, e agora nossa ideia é ser os pioneiros, nos tornarmos os pioneiros em utilização de IA dentro de uma estratégia de plataforma de cibersegurança. Então, no final do dia, o que a gente almeja é que as plataformas da Trend elas sejam amplamente municiadas por motores de IA e que elas rodem sobre o conceito de AI DevSecOps.
E por fim, o segundo pilar, aí sim já seria focar na jornada do usuário. Então, como que eu consigo gerar esse sentimento de uso seguro da IA no dia a dia para as empresas? Hoje, vários funcionários das empresas usam o ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., no dia a dia. E outras empresas também já têm a sua esteira de desenvolvimento de IA. Como que eu consigo gerar essa segurança para que o usuário, o desenvolvedor que está ali criando uma IA para dentro de casa, como que esse desenvolvimento ele é seguro? Como que eu consigo tornar esse desenvolvimento, essa esteira de desenvolvimento segura? Acho que essa é a primeira parte. E a segunda é como que o usuário na ponta consegue utilizar a IA, né, os assistentes, de maneira tranquila do ponto de vista de não estar sendo alvo de um prompt injection, né, um ataque ali direcionado ao prompt, a maneira como você interage com a IA, ou também quando a gente fala de vazamento de dados e acesso a controle de dados, como que você consegue ter essa governança e dizer, olha, esse tipo de inteligência artificial ela é homologada pela minha empresa, eu posso utilizar essa IA. Agora, essas outras 3 não. Então, a ideia da Trend também nesse segundo pilar é gerar esse sentimento, gerar essa possibilidade de jornada segura para que a adoção de IA ela não seja uma adoção que traga desafios tecnológicos, desafios cibernéticos que acabem por pausar ou até cancelar uma iniciativa, uma estratégia de adoção à IA. Legal. Acho que é importante, né, você ter explicado pra gente a motivação desse rebranding, porque às vezes fica confuso, né, pra entender essa mudança de nome. Acho que esclareceu bastante esse aspecto. E eu queria entender também, para os clientes e parceiros, o que essa mudança traz mais de benefício, assim. Agora parece que tá mais focado, né, mas... Quando a gente fala, pensando primeiro em clientes, né, a plataforma, ela tem crescido, ela vem sofrendo mudanças amplamente. Então, a gente até brinca que nossa plataforma, todo dia, ela tem uma funcionalidade nova. Então, é exatamente porque o mundo de DevOps é um mundo muito ágil. E com IA, a gente potencializa o lançamento de novas funcionalidades. Então, o que o cliente consegue perceber no dia a dia é que a plataforma ela vem se atualizando, vem recebendo novas funcionalidades, vem recebendo automatizações. E aí, obviamente, quando a gente fala de cibersegurança, o grande desafio, quando você adota uma plataforma de SOC Operation, algo nesse sentido, é tornar ela tão otimizada e a adoção dela seja tão fácil que se você não tiver um nível de automatização, a jornada ela vai ser muito árdua. Você vai precisar de muito empenho humano. Então, o que a gente almeja também, obviamente, é que com a plataforma da Trend nós consigamos antecipar ou otimizar a adoção no ecossistema de cibersegurança, e isso vai refletir em tempo de resposta contra ameaça, remediação de incidentes, mitigação de vulnerabilidades e assim por diante. E para os parceiros especificamente, isso é também um avanço pensando em prevenção de serviços. Quando o parceiro ele busca a Trend para que a Trend seja a sua principal plataforma de geração de demanda de serviços, de SOC, de MSS, etc., muitas vezes o parceiro, para iniciar a jornada, ele já tem ali toda a curva de aprendizado. Então, com o IA, a gente consegue facilitar essa jornada. Toda a parte educacional, de treinamento, ela é potencializada também pela plataforma com motores de IA. E a jornada ela acaba sendo também mais fácil e também facilita a adoção de novos clientes por meio desses parceiros. Então, o parceiro ele consegue entrar numa iniciativa de SOC, AI First, com muitas vezes menos pessoas na operação, mais agilidade na provenção de serviços, mais qualidade na área de relatoria, oferta de serviços diferenciados como Pentest, Red Team, então tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, mas sim é algo que o parceiro também consegue colher desses benefícios da mudança da Trend. Legal, Patrick. E você falou, né, que a IA não é uma novidade para a Trend, já tem muito tempo que vocês usam, e eu queria entender também o que torna a abordagem de vocês diferente, assim, né, porque hoje em dia todas as empresas usando tal, qual é o maior diferencial nesse sentido? Para utilizar IA, a gente tem que viver IA na pele. E é o que eu costumo dizer. Muitas vezes a gente vê que existem iniciativas paralelas ou muito pontuais de uso de IA numa solução de segurança e começa por aquele chatbot que vai te responder alguma dúvida acerca da plataforma. Eu acho que esse é o primeiro passo e isso já deveria estar acontecendo em todas as soluções de segurança há muito tempo. E a Trend já tem isso também há certo tempo. Mas o grande diferencial é utilizar a IA para priorizar os principais incidentes ou casos de ataques cibernéticos no dia a dia, utilizando contexto de negócio.
Porque se eu simplesmente provenho uma plataforma, né? Então eu disponibilizo para o cliente uma plataforma em que ele vai instalar soluções no ambiente dele e vai gerenciar aquilo de maneira muito estática, eu não estou otimizando a operação dele, eu estou só criando um meio de facilitar, talvez, a governança dele de segurança. Entendi. Mas eu não estou otimizando o contexto de negócio. Porque convenhamos aqui, se eu tenho um incidente em uma determinada porção do ambiente do cliente, que é crítico, que hospeda as principais aplicações daquele cliente, o coração da empresa, versus um incidente em um ponto da rede que não é tão, talvez, crítica. Se eu não tiver uma diferenciação de contexto de negócio e se a IA não me ajudar a ter essa visão fragmentada e granular, eu não estou otimizando o tempo de resposta, eu não estou garantizando priorização numa operação de SOC, eu estou simplesmente automatizando com IA. Então, o grande papel da Trend com a plataforma do Vision One é utilizar a IA para casar contexto de negócio com operação de segurança e tornar todo o tempo de gerenciamento e resposta muito mais ágil e efetivo. No final do dia, também é algo que eu sempre falo, o que vale é o quanto eu levo para identificar e responder aquela ameaça, mas se eu priorizar os gaps que eu já previamente consigo identificar por meio da plataforma, e aí a gente está falando de segurança proativa, eu não vou perder tempo depois remediando o incidente quando tudo já aconteceu. Então, nosso principal alvo, nosso foco como player de cibersegurança e também agora player de desenvolvimento de plataforma de IA, é trazer um panorama de proação para o cliente, de proatividade, para que a plataforma ela preveja vulnerabilidades, para que ela preveja comprometimentos. Isso é bem bacana, porque esse é o uso de IA na pele, né? Quando você tem um motor que fica monitorando o teu ambiente, identificando como é a dinâmica dos incidentes, dos ataques que são ali bloqueados. E a partir do momento que eu consigo identificar que um elemento, uma possível porta de entrada, ela poderia ser um ponto de entrada para outros sistemas, ela poderia ser essa linha tênue entre outros sistemas, eu consigo antecipar, eu gero mais valor a essa tomada de decisão de remediação. Diferente de só receber um alerta e automatizar um bloqueio. Esse é um ataque, eu bloqueio. Isso é um alerta XYZ, eu vou bloquear. Então, nossa ideia realmente é contextualizar negócio, priorizar toda a parte de defesa e a partir daí garantir que o cliente tenha um gerenciamento proativo de risco. E aí eu deixo de falar de segurança operacional e começo a falar de gestão de risco de negócio. Perfeito, é bem mais profundo, pelo que entendi, né? Uma análise muito mais que não fica só no superficial ali, né? Traz também muitos outros tipos de insights. E como a gente falou aqui no começo, hoje em dia a IA está em todos os lugares, né? Está cada vez mais generalizado, muitas pessoas usando. Queria entender da sua experiência de mercado também. O que você acha que mudou mais desde desse início dessa popularização da IA generativa atualmente? O que aconteceu e é fato, né? Muito mais pessoas estão buscando esses recursos para otimizar o dia a dia, né? Talvez uma ação, uma tarefa que era manual do meu dia a dia, eu estou procurando na IA uma maneira de me ajudar e otimizar meu tempo, né? Só que tudo isso tem os dois lados, né? Então, muitas vezes eu, falando com um cliente, né, ou alguma palestra, você começa a falar, olha, pessoal, quem usa aqui ChatGPT, Copilot, Gemini? Todo mundo levanta a mão. Agora, quem entende que os dados que você coloca aí, ou quem sabia que os dados que você coloca aí vai para algum lugar? O número de pessoas que levantam a mão diminui. E aí, a grande pergunta é, e se tiver um ataque nos provedores de IA? Quem garante que essa informação, que esse dado que foi compartilhado, ele vai estar seguro? Ele pode ser vazado, né? Exatamente. Então, no final do dia, a gente tem que ter uma certa parcimônia em como a gente usa IA sob os nossos pleitos ali do dia a dia, realmente das atividades. Porque se você começa a realmente ser um AI first, um early adoption do uso de IA, claramente você vai se deparar com alguns riscos de governança e compliance. Então, quando você começa a falar com o DPO, com o CISO de uma empresa, grande parte, a primeira coisa que fala com a gente, né, comigo, enfim, com os nossos engenheiros eu quero saber o que eu estou utilizando, o que meus usuários estão usando de IA. Quero ter essa visão, esse mapeamento. E aí, quando a gente faz esse assessment, né, essa avaliação, muita coisa chama atenção. Por exemplo, que talvez a IA mais usada não é a IA comprada pela companhia para disponibilização para o funcionário.
Porque muita gente escuta, por exemplo, que do ChatGPT fica escutando, ChatGPT na sua base relacional comum, né, do dia a dia, e começa a adotar o ChatGPT mais por quórum público, né? Você escuta ali algum amigo falando, também. Exato. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa adoção prévia de algo que a gente imagina que vai nos ajudar, a gente não pensa, né, o que isso está gerando de risco para a empresa. E aí a gente dá uns passos atrás e começa a falar de maturidade de segurança. Muitas vezes é uma falha a gente achar ou assumir que todo mundo sabe que não deve clicar num link, num e-mail que recebe. E isso não é demérito do usuário, mas isso é mais responsabilidade da área de segurança e governança de capacitar os usuários, né? Aqui a gente volta pro simples, que é treinamento, conscientização. Eu preciso conscientizar os usuários do que utilizar. Eu preciso conscientizar como que você poderia ser alvo de um phishing ou de uma ameaça como essa, né? E o Brasil, ele é top 3 ali dos alvos do cybercrime no mundo. Então, aqui a gente tem gente que faz isso bem, né? E, infelizmente, o crime digital no Brasil é algo que é amplamente explorado pelo crime civil, né? Então, nesse ponto, vinculado à jornada de IA, eu acho que tudo começa com a conscientização. Se a gente primeiro focar na conscientização, avaliar como os usuários têm interagido com IA, ter esse mapeamento, ter essa visibilidade. E aqui é mais uma máxima da segurança. Eu não consigo proteger ou mitigar aquilo que eu não conheço, que eu não sei que existe. Então, o primeiro passo é gerar visibilidade. O segundo passo é conscientizar o usuário. E aí sim, lá no terceiro passo, começar a falar de controle, do que acessa, como acessa, que dado pode ser compartilhado com uma IA. Será que eu estou falando de uma IA que é utilizada e desenvolvida dentro de casa? Né? Tem vários clientes hoje que a gente tem reuniões e conversa que já tem iniciativas de desenvolvimento próprio de IA. Então, veja que a maturidade ela é dinâmica, né? Sim. Tem empresas que são mais aderentes ao conceito de contratar uma IA pronta, né? Ou um desenvolvimento já bem prévio de plataforma, e tem outras empresas que já prezam por desenvolvimento mais seguro e contextualizado à necessidade vital ali do dia a dia. Então, é uma dualidade no final do dia e é muito difícil também adotar um ou outro. Ou, eu vou só, por exemplo, aceitar o uso de uma IA e bloquear o resto. E aí começa a gerar um burburinho, um desafio com os usuários. Ou eu vou deixar tudo e não vou saber mapear aquilo que estão usando. Também é um risco, porque você está dentro de um blind spot, né? Você ficar ali achando que está tudo bem também é um erro, né? Às vezes elas podem estar usando fora do computador da empresa, enfim, e isso não limita ela a colocar o dado da empresa em outra plataforma, né? Exato. É uma pergunta que eu até te fazer em relação a essa parte de segurança. O que você acha que mais mudou na rotina de segurança das empresas agora com essa... né, com maior utilização da IA e mais amplamente? Eu vou utilizar um exemplo das minhas 10 últimas reuniões que eu tive com cliente, também com executivos de cliente, né? A maioria deles, primeiros 10 minutos do papo, fala: olha, eu sei que estão usando IA aqui no meu ambiente, inclusive eu sei de iniciativas de desenvolvimento, mas eu não estou tendo visibilidade nenhuma daquilo que está sendo feito do ponto de vista de input de dados. E aí isso fere automaticamente a camada de um DPO, né? Como que o DPO e a área de governança conseguem ter essa visão daquilo que está sendo compartilhado? Então, no dia a dia de segurança, eu tenho visto que cada vez mais as plataformas de resposta a incidentes, CDR, XDR, NDR, etc., né, que são os DRs da vida, elas estão se convertendo para uma linguagem mais palatável de visibilidade. E a Trend já faz isso há certo tempo, né? Se a gente começar a puxar aqui históricos de consultorias como Forrester, Gartner, há muito tempo já se dizia que o primeiro passo para uma estratégia baseada em NIST, ISO, etc., é gerar visibilidade daquilo que está acontecendo no ambiente. E esse é o papel da segurança. É primeiro mapear tudo aquilo que está acontecendo. A partir daí é aferir os riscos das iniciativas que foram mapeadas. Do uso de IA. O uso de IA, ele é mais um risco daquele arcabouço gigantesco que o time de segurança tem que lidar no dia a dia. Só que qual é o atenuante aqui, né? A IA, ela potencializa esse risco.
Porque a partir do momento que o usuário começa a utilizar a IA, e aí você falou, né? O usuário vai e usa uma IA talvez não homologada. Imagina aquele que usa no navegador comum uma IA que ele mesmo pagou do próprio bolso. Isso vai misturar com coisas que ele usa do dia a dia pessoais. E aí essa IA, o dado, ele vai para um único lugar e ele é totalmente concatenado e misturado, né, no entendimento da IA. Então veja que você começa também um risco estratégico e corporativo daquilo que está sendo utilizado no dia a dia, imputado numa IA, versus aquilo que o ser humano por si só, a pessoa, imputa com seus interesses, e aí você começa a perder o controle. Meu Deus, é verdade. Né? E acho que isso acontece bastante, assim. Sim, isso é uma realidade. É uma realidade. Né? Eu ia até te perguntar isso também. Eu acho que você já até respondeu, mas a velocidade da adoção da IA não está acompanhando, né? A parte de governança não está conseguindo acompanhar essa velocidade, né? Não está... não são linhas que se percorrem ali juntas, né? Hoje, pelo que eu vejo, assim, e aqui eu tô trazendo uma visão... A gente, no dia a dia, acaba falando com muito cliente... A Trend atua no Brasil inteiro, então a gente tem a oportunidade de falar com pessoas de vários estados, várias culturas diferentes. E grande parte das empresas, elas não querem barrar essa iniciativa, essa adoção. Porque quando você começa a aterrissar isso no seu dia a dia, muitas tarefas morosas e manuais, elas acabam sendo feitas por IA, e aí o ser humano tem essa abertura, né, pelaquilo que ganha tempo, que otimiza, performance, né? A cultura de performance, ela tá muito estabilizada dentro das empresas do Brasil, né? Só que é aquilo. A velocidade, ela amplifica um desafio. Não vou falar que é um problema, porque eu costumo dizer que segurança não é um problema se você sabe o que está acontecendo. Quando você sabe o que está acontecendo no seu ambiente e gera visibilidade, tudo vai ser desafio. É como que eu elenco, como eu resolvo esse desafio. E é por isso que a gente tem plataforma para fazer isso, serviços, etc. Então, no final do dia, o que eu vejo a partir do momento que você consegue, numa conversa, numa abordagem com o cliente, né, com uma empresa, gerar esse sentimento de necessidade de visibilidade, você começa a mostrar que sim, é possível. Sim, dá para adotar a jornada sem que você impacte ou pause a adoção do usuário e, porventura, que você até afete iniciativas estratégicas de negócio. Porque também tem aquele outro lado, né? Os desenvolvedores, a área de negócio, ela tá focada em business. E muitas vezes o business, sim, é potencializado pela adoção de IA. E é por isso que a área de segurança ela não pode ser um blocker. Ela não pode ser aquele que tinha no passado, o cara da segurança é o cara chato, que tá querendo barrar a evolução porque pode vazar um dado. A ideia é que as plataformas de segurança, ela cada vez mais rodem de maneira tão transparente, tão inerente ao dia a dia, que esses controles eles sejam muito mais naturais. Então, se eu tenho, como eu falei, conscientização, capacitação do usuário, eu tenho plataformas que olham o contexto de negócio, essa adoção ela tende a ser muito mais natural e que não impacte iniciativas e que a segurança ela caminhe nesse meio de evolução e seja parceira da área de desenvolvimento, da área de negócio e não um blocker, né? Perfeito. Acho que você até falou sobre isso já, né? Que a gente vê as ferramentas de IA como para auxiliar na produtividade, né? Mas ela também está sendo muito utilizada para ataques. E aí, na sua experiência, eu queria saber o que os criminosos estão utilizando mais hoje em dia de IA para realizar esses ataques. Isso é bem curioso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente investe, que a gente cria plataformas que são pautadas em IA, que nós treinamos os algoritmos, as LLMs e todo um time de desenvolvimento está por trás, para garantir que aquela adoção e que aquele uso seja seguro, com um objetivo claro, o criminoso ele tem acesso às mesmas ferramentas. Até porque, quando a gente fala lá nos primórdios da área de machine learning, as bibliotecas que pautam um desenvolvimento de machine learning são bibliotecas públicas. A partir daí, o desenvolvedor ele tem acesso a tudo que ele precisa para desenvolver e treinar esses algoritmos. E para o cybercrime isso não é diferente, né? Assim como tem ótimos técnicos desse lado, do lado bom, lado bom, né? da força, existem também bons técnicos do outro lado. E com o avanço dos ataques, é cada vez mais claro o quão os ataques são pautados por IA e são mais efetivos. Porque pensa que hoje, qual é a dificuldade que um atacante tem de subir
uma plataforma de ataque, criar bots para atacar empresas ao redor do mundo, identificar usuários frágeis, por exemplo, em plataformas como LinkedIn, Instagram, Facebook. Ele potencializou, o criminoso ele potencializou a maneira como ele consegue abordar. Se antes ele precisava estudar a empresa, saber quem era a Penélope, falar, olha, ela acessa aqui, ela trabalha nessa empresa, e fazer essa engenharia social, que isso leva tempo, Já tá tudo... agora ele consegue ter um white label e falar, olha, é o Patrick, é a Penélope, é fulano, é ciclano, esses são seus alvos, identifica os acessos, o que ela posta, como posta, qual a empresa que ela trabalha. Então, toda essa engenharia social ela foi potencializada. E mais de 95% dos ataques que são realmente nocivos hoje em dia, eles são focados no phishing, que é conseguir fisgar aquela vítima para que uma credencial ela seja um elemento ativador ou potencializador de um ataque maior. Então, nos dois cenários principais, que é atacar o usuário e atacar aplicações, os dois cenários eles foram potencializados. Porque atacar aplicações também é algo que é uma conversa interessante, porque o Cloud, né, da Anthropic, ele ali em algumas iniciativas, já existem ali ferramentas que identificam vulnerabilidades. Entendi. Ou seja, um player de IA, né, de desenvolvimento de plataforma de IA, começa a mostrar que a IA que eles desenvolvem pode ser utilizada para identificar vulnerabilidades. Não é um player de segurança. E é exatamente por isso que a Trend firmou uma parceria com a Anthropic. Porque o DNA de segurança, ele está muito mais vinculado a nós, a empresas de cibersegurança, do que a uma iniciativa de uma empresa de tecnologia focada em IA. Então era basicamente uma Ferrari que a Anthropic tinha na mão, só que o uso ele não estava tão controlado e tão direcionado para desafios cibernéticos. Então, quando a gente junta esses dois mundos, aí sim a gente consegue ter mais efetividade. E aí a Trend, por exemplo, com essa parceria, consegue aumentar o potencial de identificação de vulnerabilidades. Então, se por outro lado o atacante está lá utilizando recursos como esse para potencializar a exploração de vulnerabilidades ou detectar novas fragilidades, do lado de cá, a gente também tem esse motor trabalhando a nosso favor para intensificar o poderio, né? Nosso poderio de fogo contra os criminosos, né? Nossa, muito legal. Eu não estava por dentro dessa parceria. Achei muito interessante. Agora falando um pouco sobre o que você vê para o futuro, né? A gente já está num cenário desafiador, sim, mas a gente está vendo uma evolução, né? E eu queria saber quais são as principais preocupações quando a gente olha para os próximos anos, assim, se as coisas continuarem como estão. O que você vê de... Talvez a principal preocupação que eu tenho visto, e aqui também trazendo um pouco do que eu escuto de alguns clientes, é como a gente consegue garantir que essa utilização de IA, ela de fato não seja um ofensor para a área de negócio. Então, acho que esse é o principal desafio. Porque quando a gente começa a olhar a curto prazo, com essa linha ascendente de uso de IA, cada vez mais as empresas elas vão começar a priorizar os investimentos para IA. Só que isso é uma bolha, porque imagina que quando a gente contrata uma solução de IA, e aí a maioria utiliza o conceito de token. Então você gera ali como se fosse créditos, né, para utilizar aquela IA. Só que quando você começa a usar IA e não tem um uso tão assertivo de como você quer utilizar, você começa a gastar muito token, começa a gastar muito dinheiro com o uso da IA. E a efetividade dela, se ela não for aferida de tempos em tempos, você está investindo muito dinheiro, porque eu estou otimizando, eu estou priorizando esse investimento, talvez eu estou até colocando esse investimento na frente de aumento de equipe, capacitação, etc. Só que esse movimento ele pode ter uma volta, né? Ele pode ter uma volta lá na frente, as empresas identificarem que, olha, eu gastei ali um investimento altíssimo em utilização de IA, em desenvolvimento pautado em IA, só que todo o meu capital humano, que deveria também ter sido ali aumentado, ele não caminhou na mesma frequência de evolução. E a partir daí, lá na frente, muitas empresas podem se deparar com um desafio até de negócio, de que o custo
de IA, ele não para de pé comparado com aquilo que é gerado de negócio, enfim, de receita. Então, isso é uma conversa interessante, porque isso também afeta não só, né, qualquer tipo de empresa, mas também, por exemplo, a Trend. Imagina que quando você fala de uma empresa que precisa, de fato, cada vez mais imputar IA no dia a dia para ter realmente resultado, mas a Trend ela nunca deixou, por exemplo, de contratar pesquisadores para identificar vulnerabilidades. Porque esse capital intelectual e humano, ele tem que ser potencializado pela IA e não substituído pela IA. Porque convenhamos aqui, o ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., são ferramentas maravilhosas. Mas se eu não souber o que eu estou colocando ali, a maneira como eu interajo, se eu achar que eu estou falando com uma pessoa, né? Até o pessoal brinca, né? Com todos os por favor que você fala, com todos os obrigado, você tem uma série de água que foi utilizada no data center para refrigerar a IA, né? Árvores verdade. ali, né? É uma brincadeira, né, que os estudiosos de IA colocam, né? Mas que é fato, porque você não está falando com um ser humano e pedindo algo ali, você está criando uma estrutura. Então, quando você estrutura uma solicitação de IA, você tem mais efetividade, que são os prompts, né? Quando você tem um prompt bem feito, você economiza tempo, economiza energia, economiza token. Então, eu acho que o desafio a longo prazo é capacitar os usuários a utilizar a IA da maneira correta. Porque várias vezes no dia a dia, né, a gente tá interagindo assim com o cliente ou até com um parceiro e ele fala, a solução da Trend faz isso? Ah, você já perguntou pra IA? A Trend ela tem uma IA que o parceiro pode utilizar. Legal. Para, por exemplo, perguntar sobre estrutura de produtos, como vende. Que aí tem todas as informações Exato, da empresa. é um auxiliar ali, né, para a jornada do parceiro. E aí a primeira coisa, você perguntou para IA? Ah, eu perguntei. Por que você perguntou? Ah, se essa solução faz isso. E falou que sim. Mas para mim não tá claro. Eu falei, então, mas você fez a pergunta correta? Você colocou o caso de uso? Então veja, muitas vezes, se a gente trabalhar na capacitação do uso da IA e potencializar o usuário em como ele poderia utilizar a IA de maneira mais eficaz, você pode antever essa curva de uso e gasto, investimento com IA que pode não ter o resultado esperado. Então, pensando a longo prazo também, eu imagino que essa é um outro desafio que surgiu. Sim. Porque talvez não havia tanto esse desafio, por exemplo, com a época de cloud. Quando as empresas começaram a movimentar o ecossistema para ir para cloud, vamos colocar aplicação em cloud, data center vai para cloud. Quem fazia isso era uma área que estava mais voltada ao âmbito tecnológico. O usuário final, por exemplo, um usuário, né, que talvez não fosse do âmbito de TI, ele nem se deparava com o desafio de, eu estou usando algo que é em cloud, não é? Não tinha essa pergunta. Agora, a IA não, né? O usuário comum, ele usa IA e está usando. Quando a empresa fala, pessoal, a gente contratou o Copilot para todo mundo. O cara vai começar a usar. E, se não tem uma instrução, ele vai usar para qualquer coisa. Então, na minha visão, resumindo a resposta se a gente conseguir capacitar esse uso de IA com esse refinamento, a gente vai provavelmente diminuir ou atenuar alguns impactos ali, principalmente de custo, e a longo prazo essa jornada ser mais saudável. Não, perfeito, Patrick. Acho que você foi falando e eu fui vendo tudo na prática, assim, sabe? As coisas acontecendo, porque às vezes a gente usa e não pensa nisso também a longo prazo, né? Eu acho que todos esses aspectos que você trouxe fazem muito sentido pra gente também pensar, né? Sobre o que a gente tá fazendo. A gente falou bastante sobre esses desafios, né? Sobre como a IA tá ajudando a resolver problemas, toda a questão de segurança. Mas a Trend AI, ela fala bastante sobre uma evolução para uma plataforma integrada, né? Que você até mencionou aqui. Eu queria que a gente entrasse nesse ponto da Trend e como isso funciona na prática. Tá, vamos lá. A Trend hoje, ela possui apenas uma plataforma, que se chama Trend Vision One. Trend AI Vision One. O Vision One, ele nasce de uma estratégia que começou em meados de 2018, 2019, quando o mercado, ele já mostrava ali um panorama de que soluções periféricas, soluções que existem no ambiente, né? Pensando em segurança, soluções de segurança que não se conversam, soluções de segurança que são silos, né? Vamos dizer assim, né? São vários silos e que
não tem ali uma coordenação, uma orquestração, essa estratégia, ela seria falha. O Forrester, inclusive, ele tem um artigo que fala muito sobre isso, né? Que quando você cria uma estratégia de segurança, que ela é pautada em, por exemplo, friamente, uma solução de CIEM, uma solução de antivírus, EDR, algo nesse sentido, Firewall, e você não cria um ecossistema, a curva que você tem de jornada de maturidade da sua operação de segurança, ela é gigantesca. E gigantesca vezes 2 quando você pega uma empresa maior, uma empresa muito grande. Porque imagina que você tem um desafio de geolocalização, tem um desafio de diferentes aplicações, criticidades, número de funcionários, cultura e por aí vai. Então, lá atrás a Trend já identificava que sim, era necessário que uma plataforma fosse concebida para que a operação de segurança rodasse em cima dela. O primeiro movimento que a Trend fez foi na camada de XDR, né? E aí o XDR basicamente é uma solução de proteção para várias camadas de segurança. Então o conceito havia o antivírus, que não era suficiente, migrou-se para uma estratégia chamada Endpoint Protection. O endpoint é o computador, é o servidor, é algo que hospeda dados. E aí viu que essa estratégia ela ainda era muito pontual. Ela resolvia um problema específico. Migrou-se para o conceito de EDR, onde você tinha uma visão do endpoint e aí tinha uma certa qualidade de inteligência para responder àquele incidente na máquina. Ainda assim, havia o desafio dos ativos que não são gerenciados. Por exemplo, quando você conecta um computador que não é da SCAN, é um usuário convidado, conecta no Wi-Fi, ele é um ativo não gerenciado, porque ele não está dentro da política de segurança que a SCAN utiliza, dos ativos, dos computadores, tablets, etc., que a SCAN tem no dia a dia. Dessa forma, quando você aumenta a sua superfície, colocando ativos não gerenciados, e ativos gerenciados, e vulnerabilidade, e ainda tem a camada de e-mail, então você vai vendo que são muitas camadas de segurança. A Trend, então, criou uma estratégia de XDR. O X é de Extended, ou seja, qualquer camada, né? Então, todas as camadas, elas começam a ser ali agrupadas para o dia a dia de uma infraestrutura de segurança, ali para uma operação de segurança. Quando você chega nisso, você já tinha metade do desafio resolvido. Qual que era a outra metade? É começar a caminhar para uma plataforma que unisse contexto de negócio. Então aqui na operação de segurança básica do dia a dia, estava ok. Já havia-se essa possibilidade. Frente a isso, a Trend lança uma estratégia chamada mapeamento de risco ou gestão de risco, no qual a plataforma ela se torna uma plataforma orquestradora e gerenciadora de risco. E o XDR é só parte disso. Então aquela estratégia que era única e exclusiva para uma operação de segurança voltada à resposta, porque é detecção e resposta, que são os DRs ali das letrinhas, né, das siglas, ela começa a ser uma plataforma orquestradora e gestora de risco e começamos a atrelar a camada de negócio. Quando a gente traz tudo isso, começa-se a falar de consolidação. E aí, por volta de 2022, 2023, alguns artigos do Gartner já sugeriam que a evolução da operação de segurança seria a consolidação do ecossistema, olhando essa consolidação para uma operação de serviços. E aí que a Trend, de fato, ela promove realmente uma plataforma para o cliente final que consegue atender todos os desafios de segurança do dia a dia. Desde uma camada de XDR, uma camada de gestão de risco, gestão de vulnerabilidade, CIEM, SOAR, CTI, a camada de rede, né, que seria toda a proteção de rede, visibilidade dos ataques, camada de proteção de e-mail, camada de proteção de credenciais. Então a gente vai aumentando, né, esse potencial de aderência da plataforma aos desafios dos clientes. E aí a gente chega no ano de 2025 com uma plataforma que é totalmente pautada em IA. Então, em 2025, a gente já chega num nível de maturidade em que o cliente consegue consolidar a operação de segurança dele. Então, se antes era uma solução para uma dor específica, outra solução para uma outra dor, você consegue trazer isso para a Trend. E qual que é a vantagem? A Trend ela tem integrações com diversas tecnologias de outros fabricantes.
Isso facilita algo que eu costumo dizer para os clientes você consegue proteger os seus investimentos. Porque você já pode ter investido numa camada ABCD, só que não adianta você ter investido nessas camadas e elas não se falarem. A Trend vem para ser esse elo que comunica com essas camadas, que correlaciona, concatena esses dados. E a partir daí a operação de um SOC, né, de um centro de operações de segurança, ela fica mais eficaz. E em 2026 a gente traz todo esse panorama mais prático de IA, onde o usuário ele tem, por exemplo, o analista que opera a plataforma lá no dia a dia, ele tem um auxiliar de IA para responder incidentes, para explicar alerta, para criar automações. Então, você traz uma produtividade para aquele desafio também de gestão da plataforma e com isso você sai daquela luz que só gerava aquele foco ali para um problema, ou para um desafio, e começa a ter um holofote expandido para o ambiente, vendo todos os desafios e concatenar isso numa estratégia de resposta muito mais ágil, muito mais proativa. É muito legal essa plataforma. E na sua visão, assim, na visão da Trend, quais são os maiores ganhos perceptíveis no dia a dia para os usuários dessa plataforma? Se a gente começa a falar de operação de segurança, é notável que a maneira como o analista responde ao incidente, o tempo que ele leva, ele é diminuído amplamente, que é o que o mercado chama de MTTR, que é diminuir esse tempo que o time de operações de segurança, o time de SOC leva para entender o alerta, identificar a causa raiz e responder. Obviamente que tudo isso é municiado por IA. E outra grande evolução, outro grande benefício, está um pouco conectado com o que eu falei, que é o aproveitamento de investimentos, né? Então, quando o cliente ele projeta um orçamento para a cibersegurança, é interessante que com a Trend ele consegue projetar e tornar a Trend aderente àquilo que ele já projetou. E fazer com que esse projeto de cibersegurança ele possa ser amplificado mais ainda, porque a gente tem muito mais camadas, talvez, frente àquilo que foi concebido no início da jornada ou do planejamento orçamentário da área de segurança. E, além disso, não só focando nessa questão de otimização de tempo, mas também de retorno de investimento. Porque, convenhamos, se eu tenho uma plataforma que consegue priorizar e contextualizar que o ataque nessas aplicações, que são o coração da empresa, eles devem ser priorizados frente a um ataque que está acontecendo em outra área, eu consigo diminuir o tempo de disponibilidade de uma plataforma. Por exemplo, vou usar dois exemplos. Um exemplo do mercado privado e de public sector. Se eu tenho um ataque focado numa plataforma de varejo e causa indisponibilidade e comprometimento dessa plataforma, o quanto você afeta o faturamento daquele marketplace, daquela plataforma de varejo? Se eu consigo reduzir esse tempo, ou melhor que isso, que é o melhor cenário, security by design, que é evitar que aconteça essa indisponibilidade, eu estou garantindo tempo de produção, tempo de faturamento. Então veja que é muito claro o ganho financeiro. Para public sector, talvez é mais difícil você mensurar monetariamente esse benefício. Mas imagine um cenário, por exemplo, de um ataque. Então, um grupo criminoso foca no comprometimento de um órgão, uma entidade governamental que tem arrecadação, né? Seja um órgão fazendário, órgão de controle de trânsito, o que seja. Imagina que você consegue antever esse ataque ou mitigar esse ataque que causaria indisponibilidade num instrumento utilizado pelo governo para arrecadação. Isso afeta também a arrecadação monetária do governo, talvez de uma proporção diferente do mercado privado, mas também a gente está falando no final do dia de grana, né? de recurso. Então, é muito fácil você mostrar valor quando você consegue contextualizar negócio. E é por isso que a Trend ela não é uma plataforma, né? O Vision One não é uma plataforma que você instala e deixa lá. A ideia da Trend é que ela seja uma plataforma viva, que ela receba inputs, que ela aprenda com o ambiente, que a IA aprenda com a dinâmica que o Patrick acessa as aplicações, os aplicativos no dia a dia, a dinâmica que a rede ela gera do ponto de vista de conexões entre máquinas, entre servidores, entre nuvem, container, Kubernetes, por aí vai. E também que toda essa interação ela caminha para um objetivo comum, que é esse que eu falei, é contextualizar negócio, diminuir o impacto daquele incidente cibernético e, quiçá, que é realmente o objetivo primário, é proativamente detectar
que certos pontos de entrada poderiam ocasionar comprometimentos. E é o que a gente trabalha, né? Grande parte da plataforma, ela trabalha numa linguagem de proatividade de segurança. É o que que eu estava até lendo aqui, é uma questão também de IA preditiva, né? E você acha que a Trend está caminhando cada vez mais para ser esse modelo de segurança preditivo? Exato. Nós já temos, inclusive, recursos na plataforma em que, com base nesse aprendizado que eu expliquei, né? Então, eu aprendo como é o dinamismo do ambiente do cliente, eu consigo prever quais são os possíveis caminhos de comprometimento ou caminhos de ataque que o cybercriminoso poderia explorar. Então, veja, eu entendo como funciona o ambiente do cliente, eu entendo, por outro lado, como funcionam os ataques, e aí eu antevejo quais seriam os alvos e possíveis comprometimentos nessa jornada, nesse ambiente. E a partir daí, obviamente, que a gente consegue ter uma série de guardrails ali, controles para evitar que haja comprometimento no ambiente. E isso também caminha com uma outra tendência de IA para cibersegurança, que é o uso de Digital Twin. Digital Twin, na tradução literal, seria você ter um gêmeo digital. Legal. Né? Então, quando você consegue ter uma cópia digital do seu ambiente, você consegue, pela plataforma, tentar atacar aquele ambiente, então testar a sua resiliência cibernética e entender quais são as suas fragilidades. Sim. Esse é a grande mudança de chave quando a gente fala de serviços como pentest. Né? Hoje, é muito comum que quando uma empresa contrate um pentest ou um Red Team Exercise, por exemplo, ela foque na exploração, o humano faça a exploração através de ferramentas automatizadas. Tá ótimo, maravilha, isso é uma linha. Porém, imagina você alcançar um cenário em que você não precisa agendar o pentest, você não precisa mudar escopo, definir escopo ou limitar escopo. Você cria uma cópia crível, idêntica do seu ambiente, cria todo o cenário ofensivo para atacar esse ambiente digital e já aprender com esse exercício o que no seu ambiente está vulnerável. E a partir daí a própria plataforma te dizer quais são os meios de medidas compensatórias e proteções, etc., que poderiam ser aplicadas no seu ambiente. Então isso é algo que a Trend está trabalhando para ser lançado em breve. E é uma tendência de uso de IA para cibersegurança, inclusive é uma tendência focada, né, nessa questão de resiliência cibernética. E eu vejo com bons olhos que isso vai ser uma grande mudança em como a gente gerencia e como a gente trabalha a cibersegurança no dia a dia. Porque aí eu não tenho mais uma limitação, talvez, orçamentária de contratar um pentest, ou até uma limitação temporal. Eu posso fazer 2, 3 ou 4 pentests por ano, porque é um processo longo, é um processo que gera um esforço muito alto do meu time e gera também um investimento em ferramentas. Agora, quando você vai para uma estratégia de Digital Twin, você potencializa isso com IA, você cria tudo isso digitalmente, não tem efetividade de exploração física no teu ambiente, tudo isso é ali no campo digital, e a partir daí você consegue já ter uma resposta tão eficaz quanto um exercício manual de pentest. Perfeito, é tudo uma união, né? Eu queria saber também, na sua opinião, quais são as maiores oportunidades de negócio atualmente, pensando nesse mercado de cibersegurança? Tá. Quando a gente fala de oportunidades, eu acho que talvez essa que eu acabei de citar seja uma. Porque sim, o mercado de pentest ele é um mercado que cresce, né? Vamos mudar para serviços ofensivos, que aí não é só pentest, engloba Purple Team, engloba CTI e por aí vai. Então, toda essa parte de serviços ofensivos existe uma demanda muito real e crescente, então é uma oportunidade gigantesca. Isso também começa a entrar no mercado de BAS, né, que é Breach Assessment, né? Ou seja, quando você compra uma plataforma para testar logicamente o seu ambiente, você tem uma limitação de escopo também, então essa nova estratégia de serviço ofensivo baseado em IA, ela vai também puxar essa fatia do mercado, né, para algo muito mais não profissional, mas mais avançado, vamos dizer assim, tecnologicamente falando. Obviamente que abre oportunidade para a proteção da IA em si, porque isso é até óbvio quando você começa a investir em IA. Como que eu protejo? Então, são várias estratégias. No primeiro passo,
eu vou garantir, por exemplo, a visibilidade de Shadow AI. Shadow AI é saber o que você está usando no ambiente. Então, legal, essa é uma oportunidade que não existia. É ajudar o cliente a ter esse mapeamento, é ter essa visão. A próxima grande oportunidade é atrelar essas medidas de segurança a elementos regulatórios. Então, existem uma série de regulamentações e leis hoje no Brasil que são implícitas às empresas de como você utiliza e como você regula o panorama de dados. E hoje, várias instituições elas sofrem com vazamento de dados e algumas até são punidas pela ANPD e pelos órgãos de controle. Então, imagina que existe também esse mercado, que é um mercado que ele já era um pouco explorado por ferramentas de DLP, mas não na sua essência, e que hoje abre uma oportunidade clara de falar de AI Security, trazendo esse panorama de controle de dados, controle de acesso, e também, obviamente, você abre um panorama para tudo aquilo que convém ou está relacionado a plataformas de cibersegurança otimizadas. Então, é uma tendência, quando você começa a falar de cibersegurança e alguns eventos, você participe e vê lá as tendências, a maioria traz esse cenário de plataformização. Então, isso também é uma oportunidade de conseguir unificar os investimentos para um direcionamento único, que é uma plataforma de cibersegurança, é um serviço especializado do fabricante, é prover serviços que sejam potencializados para o IA. Então, são oportunidades que eu vejo que cada vez mais estão aí sendo criadas. E, queira ou não, isso também é um orçamento novo, né? IA é um orçamento novo na estratégia de uma empresa. Né? Se até 2 anos atrás, talvez a IA não era um elemento ali de investimento. Então, se você começa a investir em IA, o investimento de segurança para IA ele tem que caminhar junto, né? Perfeito. E se você pudesse deixar assim, uma dica para os líderes de TI que estão acelerando as iniciativas de IA em suas empresas nesse momento, qual seria? A principal dica é não tenha medo, só tenha visibilidade daquilo que você está deixando acontecer no ambiente, né? Mais uma vez, a Trend AI, ela não... Aliás, o nosso objetivo é tornar essa jornada de adoção segura. Então, não tenha medo do uso de IA. Use, mas tenha uma estratégia. A gente está aqui para ajudar nessa estratégia, é gerar essa visibilidade. Então, não bloqueie, não previna o uso de IA, né? Não afete esse tipo de adoção, mas gere essa adoção de maneira segura, que é baseado naquilo que eu falei, são os pilares, né? Conscientização e capacitação do usuário, visibilidade do tipo de IA que você está utilizando e, por fim, o controle de acesso e governança. Então, essas 3 coisinhas aqui, elas unidas, elas são bem fortes, porque conseguem potencializar a adoção, garantir uma jornada segura e, melhor que isso, esse investimento ele caminha junto. Então, ao mesmo tempo que eu estou investindo em IA, eu também estou investindo em segurança e essas linhas se encontram lá no final para garantir que haja uma jornada de adoção segura. E esse é o nosso objetivo como companhia. A Trend AI tem esse objetivo de garantir a jornada segura de adoção de IA. É muito legal, acho que até nessa conversa que a gente está tendo, a gente está colocando vários insights, muitas ideias aqui para o pessoal também que acompanha o mercado de tecnologia. E você que também está inserido nesse mercado de tecnologia, cibersegurança, que tendência de cibersegurança você acha que merece atenção para os próximos anos ali que a gente tem, que as empresas deveriam começar a olhar para isso também? Uma das tendências, eu já falei aqui, que é a questão do Digital Twin, né, que é conseguir tornar a segurança ofensiva cada vez mais avançada, pautada em utilização de meios idênticos do teu ambiente. E aí, obviamente, que a IA ela vem para facilitar isso. Porque, convenhamos aqui, se você tivesse que criar uma cópia do seu ambiente nos mínimos detalhes, o esforço computacional seria gigantesco. Então, a IA ela facilitou esse caminho e já era uma tendência de cibersegurança. Uma outra tendência, que também eu acabei comentando aqui já, que é a consolidação. Isso já é uma tendência atestada, inclusive, pelas principais consultorias, Gartner, Forrester, Omdia, eles já falam sobre isso. Mas uma que tem ganhado bastante foco nos últimos meses aí é como as plataformas de CIEM, elas estão sendo conectadas ou plataformas de XDR estão se tornando plataformas de Next Generation CIEM. Porque quando você começa a pensar na essência, as plataformas de XDR, elas já vieram para uma pseudo-substituição do CIEM e do SOAR. Mas quando você começava a ver na prática, havia ainda algumas lacunas que
as soluções legacy aí ainda tinham uma necessidade. Quando você vem para uma estratégia de Next Generation, ou AI-CM, que é o nome utilizado de mercado, você começa a trazer todo esse contexto, essa inteligência de um XDR para uma consolidação de logs e eventos de um CIEM, e aí você tem o melhor dos dois mundos. Então essa tendência, ela está cada vez mais clara, e grande parte das empresas elas já começaram ou começarão a procurar plataformas ou ter conversas relacionadas à consolidação, mas com uma estratégia de AI-CM ou CM agêntico, né? Então, no final, grande parte dessa tendência ela está sempre voltada a isso. E um outro ponto que não é uma tendência, mas começou a voltar muito ao cenário de cibersegurança, são as camadas de inteligência que são CTIs. São as camadas de inteligência focadas em contexto de negócio. Por muito tempo, gerar inteligência de ameaças ou threat feeds, né, que seria o nome mais técnico, era uma commodity. Então, você gerava isso, contratava e estava no ambiente. Mas nunca foi tão procurado, porque os ataques estão cada vez mais rápidos e, convenhamos aqui, o criminoso que sobe uma infraestrutura numa nuvem ou num sistema de hospedagem para atacar uma empresa, esse sistema, esse site, esses IPs, eles ficam por pouco tempo disponíveis. Então, quem consegue pegar essa informação e já disponibilizar e antecipar e proativamente bloquear esses ofensores, né, esses indicadores de comprometimento, sai na frente. Legal. Então, há também uma curva de necessidade muito clara para que toda essa camada de CTI, né, de inteligência de ameaças, ela voltou com um potencial muito mais forte, e a longo prazo é algo que vai ganhar cada vez mais espaço nas palestras aí no mercado. Perfeito, Patrick. Isso é muito importante para conhecimento, né, de quem está aí nesse mercado. E a gente falou do que as pessoas precisam prestar atenção. E agora eu queria um pouco da sua opinião sobre o que a gente devia parar de falar sobre IA e segurança. Quais são os mitos que deveriam acabar? Tem alguns, né, que vai substituir nosso trabalho, né, acho que essa é a mais engraçada, né, porque quando você começa a analisar tudo aquilo que você consegue fazer com IA, você não para pensar que a IA só funciona quando alguém faz um input. E quando você pede para ela criar sem muito input, você vê que as intercorrelações elas são muito fracas. Então, por isso que a gente precisa ser muito mais analítico, né? Então, o grande mito a IA não vai substituir o seu trabalho. A IA ela vai, bem utilizada, otimizar a sua performance. Então, acho que esse é o principal mito. E pensando em segurança, é até engraçado, porque quando a gente fala de segurança e de ferramentas e de investimento, não, tem que investir em solução, tem que investir em plataforma. Só que muitas vezes a gente esquece de falar do usuário. Então, o grande ponto é que investir numa plataforma de segurança vai te ajudar? Sim, vai te ajudar. Só que isso tem que caminhar com a camada de capacitação, de usuário, de treinamento. Porque se eu só olho para um lado, eu deixo... É o cobertor curto, né? Eu cubro uma necessidade e descubro outra. Então, acho que o grande ponto não é uma estratégia única, mas sim uma estratégia unificada. Né? Então, a gente fala de segurança, não dá para dar um tiro e achar que você vai resolver tudo. Mas é um conjunto de ações, e é exatamente por isso que a consolidação e a plataformização ela está em voga, né? É com essa estratégia que eu vou conseguir endereçar os desafios do dia a dia. E aí, não é realmente só, eu estou investindo em Firewall, eu estou investindo em XDR, estou investindo em backup, mas se eu não tiver um investimento consolidado, com uma estratégia consolidada, eu estou investindo e não estou tendo resultado. Então, acho que esse é o grande ponto, né, que a gente tem visto. E acho que é uma dica também. Todo mundo que é da área de segurança, acho que sempre que pode tem que passar um pouquinho, né? E até pensando no usuário final. Cuidado com o que acessa. São pequenas dicas de olha a URL que você tá, no que você está acessando. Recebi aqui um arquivo no WhatsApp. Olha bem, você conhece esse usuário? É o número da pessoa que você realmente tem? Não clica nesse arquivo, porque hoje é muito comum, né? Existiu um ataque, ainda existe, né? Mas ele esteve bem alto alguns meses atrás. Ano passado ele teve um boom ali por meados de outubro,
que foi um ataque no qual muitas pessoas receberam um arquivo .zip no WhatsApp, vinculado a uma fatura de pagamento de boleto de empresa de telecomunicações, né? Plano de celular, etc, né? E a partir daí, muitas pessoas clicavam e isso era um ponto de conexão, né? A gente chama de callback, né? Um CIC, um arquivo malicioso, que estabelecia uma comunicação maliciosa. Então, veja que o Brasil ele tem sido esse principal ponto de exploração dos cybercriminosos. E coisas simples, né? Como ter cuidado com o que acessa, como eu falei, olha a URL, olha esse arquivo, olha esse usuário, você conhece. Nunca responda pedidos urgentes de, prova isso aqui. É muito comum, né? O criminoso, ele tenta se passar, né? Ainda mais hoje com deepfake. Dá para replicar o rosto, a voz da pessoa, né? Por uma autorização, por uma aprovação, por um pagamento. Então, tome cuidado com tudo que é impositivo, tudo que tem um senso de urgência exacerbado. Isso é também um apelo emocional utilizado pelo cyberatacante. Sim. E no final do dia, quanto mais a gente procura se informar, mais a gente começa ali a blindar aonde a gente trabalha, né? A segurança, ela não começa lá na área de segurança. A segurança começa com a gente. O usuário comum que garante que eu não estou acessando nada que eu não deveria, que eu não estou clicando em qualquer coisa, que eu estou tendo um mínimo de sanitização naquilo que eu estou recebendo ali de e-mail, mensagens, WhatsApp, etc., Teams e por aí vai, para que nós sejamos parte dessa estratégia de segurança de uma empresa, né? Que não é uma responsabilidade nossa, não é uma responsabilidade, como eu falei, da área de segurança. Perfeito, a gente falou então sobre essas dicas para o usuário final. Queria, para finalizar, falar um pouco do profissional de segurança. Na sua opinião, que habilidade o profissional de segurança tem que ter hoje em dia para se desenvolver e continuar daqui para frente? A principal, na minha visão, assim, dado o tempo aí de mercado, uma das principais características de um profissional de segurança é, primeiro, conhecer o que é a base da segurança. Porque é muito fácil você trabalhar com segurança ali, operar uma plataforma, mas você não entende na essência. E aí a gente vai para as disciplinas base, redes, parte de gerenciamento de credenciais, sistema operacional. Então, acho que o básico, bem feito, ele tem que estar no pilar do profissional de segurança. É entender essa dinâmica de um ecossistema conectado. Passo 2 é entender quais são os conceitos de segurança e não as ferramentas. Porque é muito comum o profissional de segurança ele se ater a escopos definidos de plataforma de segurança. Eu conheço de segurança. Eu sei que precisa de um antivírus e de um firewall. Tá, mas qual é a essência? O que você está protegendo? O que o firewall protege? O que o EDR, o XDR, o antivírus protege? Por que eu preciso proteger um container e não proteger um servidor físico? Então, no final do dia, isso é conceito, não é a ferramenta. Então, acho que é muito comum a gente, né, a gente teve uma sessão de contratações bem ampla na Trend, a gente contratou bastante gente. E aí, nas entrevistas, eu sempre, né, ali falando com o pessoal, perguntava conceito de segurança, coisas específicas. Aí, mas eu trabalhei com tal coisa. Mas o conceito não é... Qual que é a raiz? Qual que é a essência daquilo que você quer proteger? Por isso que são alguns pilares. Eu preciso ter visibilidade para começar a criar uma estratégia de segurança. Eu preciso ter conhecimento de mitigação de ameaças para estar dentro de um cenário de cibersegurança. Um plus, profissionais que estudam a parte de segurança ofensiva, porque é pensar com a cabeça do atacante. Isso é um diferencial. Saber como o atacante vai prototipar um ataque é um mega diferencial. Porque você sabe exatamente quais são os passos. E aqui, um parênteses, né? O crime digital, ele é igual ao crime civil. Se o bandido vai tomar uma ação maliciosa, ele segue um passo a passo. Mesmo que ele não saiba, mas ele segue um passo a passo. O criminoso digital, ele deixa também o mesmo passo a passo. Ele deixa essas marcas, né? Ele sabe ele faz os passos ali que você consegue mapear passo a passo daquilo, né, daquele comprometimento para identificar como a coisa aconteceu. Então, eu acho que uma outra dica seria essa. Procurar estudar segurança ofensiva para conseguir pensar com a cabeça do atacante porque isso vai ajudar muito na postura do profissional de segurança. E ser resiliente. Eu acho que essa é a principal, né? O profissional de segurança, ele sofre muita pressão do ponto de vista
do ecossistema, né? Porque não é fácil você se deparar com um incidente que compromete uma empresa. Não é fácil você ter sangue frio para conseguir, naquele momento que todo mundo está desesperado, sem acesso, dado vazado, mídia, muitas vezes a mídia ali já cutucando aquela empresa para se pronunciar publicamente. Não é fácil você estar no meio disso, gerenciar aquela crise, né? Aquele sistema que está esvaindo pelas mãos, né? Então, acho que essa é uma outra característica que eu costumo dizer bastante. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que saber colocar a bola no chão, falar, pessoal, calma, vamos entender o que está acontecendo. E a gente que atua com segurança, isso é mais diário do que outras coisas, né? Porque todo dia tem um incidente, a cada 1 hora tem uma nova vulnerabilidade, um novo ataque, uma nova ameaça que é identificada no mundo. Então é uma curva, aliás, uma corrida contra o tempo, enquanto o atacante está aqui tentando achar o problema, a gente está aqui tentando proteger e achar proativamente outras coisas que diminuiriam o potencial nocivo do ataque. Então é uma jornada, é um jogo de xadrez que eu gosto bastante e digo que o profissional de segurança, ele precisa respirar isso, né? Perfeito. Na essência, porque aí sim ele vai entender e vai gostar do que ele está fazendo, porque ele está sentindo realmente que ele está sendo vital ali na empresa. A cadeira da segurança, ela deixou de ser uma cadeira da TI e ela é uma cadeira estratégica, né? Toda coisa a gente tem C-level de segurança, né? O CISO é um C-level, tá no board falando de segurança e representando a área de segurança. Perfeito, Patrick. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. A gente chegou ao fim aqui. Eu aprendi muita coisa, tirei vários insights. Muito obrigada. E quem está em casa assistindo esse episódio também, com certeza, saiu daqui com muitas novas informações para a gente também se proteger, né? Obrigada pela sua participação. Eu agradeço o espaço, agradeço o bate-papo, o convite feito pela Scan. Para a Trend, aqui em nome da Trend, eu gostaria de agradecer. E para a gente é muito importante ter esse espaço para falar, para trazer alguns insights, alguns pensamentos, novidades. E qualquer dúvida, estamos aqui. A Trend pode ser acessada nas mídias sociais, no nosso site oficial. E a gente está aberto para qualquer tipo de conversa. Perfeito, Patrick. Obrigada. E você que assistiu esse episódio, deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou da nossa conversa. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde também. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e até a próxima. A gente se vê aqui no Scancast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.